Meu nome é Andressa, eu trabalho com auditoria há 6 anos. A minha primeira experiência com auditoria foi trabalhando na empresa Outcare. Eu sou formada já tem algum tempinho, formei em 2012 pela faculdade LS e fui trabalhar direto na assistência. O meu interesse pela enfermagem se deu, acho que há muito tempo atrás, desde que eu era bem novinha. Eu já pensava, né, o que eu ia fazer de profissão e tudo mais, e pesquisava sobre outros cursos, sobre outras coisas. E o direito? Não me identifico. Sempre tinha aquela coisa que eu não gostava. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Até antes de trabalhar na área da enfermagem, eu já trabalhava como administrativo e sempre tinha essa facilidade de comunicação, de lidar com pessoas, de lidar com equipes. Então, era uma coisa que eu gostava e que eu encontrei na enfermagem, porque na enfermagem a gente lida com todas as profissões, a gente é o centro ali de todas as profissões, de todas as equipes, além do paciente, acompanhante, então acho que a gente faz essa junção. E isso eu sempre gostei, foi por isso que eu comecei a seguir essa profissão. Me formei em 2012, fui trabalhar na área assistencial, então trabalhei antes de entrar na Outcare, uns 4, 5 anos como enfermeira assistencial no hospital. Era gratificante o que eu fazia, né, justamente por esse retorno de paciente, da convivência, do você poder ser útil. E isso fica muito claro. Claro que todas as profissões, né, são úteis da sua maneira. Só que na enfermagem isso fica muito claro, pela gratidão, pela reciprocidade que a gente tem, essa troca que a gente tem no hospital. E aí, depois eu comecei, ainda trabalhando na assistência, a gente vê a necessidade de crescimento, de se aperfeiçoar, e pensei em fazer especialização e tudo mais, e comecei a pesquisar. Foi quando eu achei que a auditoria combinava mais comigo, por essa questão, por aliar essa questão social, de comunicação e tudo mais, com a parte administrativa, porque eu achava que eu tinha uma facilidade maior com o trabalho organizacional. E aí foi quando eu fui procurar a pós-graduação. Fiz a minha pós, foram 2 anos de pós, né? Como a gente abordou assim na pós, a gente ainda não consegue ter a noção da dimensão do que é a auditoria. Porque, assim, é muito grande, tem muitas áreas de atuação. Não é simples, né? Quando a gente pensa em auditoria, a gente remete muito à palavra contábil, cortar gasto, fazer conta. Mas não é só isso. A gente trabalha com uma dimensão muito grande. E na pós, realmente, eu não tive essa noção. Me formei, claro, a gente tem a experiência lá adquirido, conhecimento adquirido, mas eu não tinha noção do que realmente era viver na área de auditoria. E aí foi quando eu fui convidada a trabalhar na Outcare, que é a minha primeira experiência com auditoria e é onde eu completo agora 6 anos. Então, eu estou satisfeita. Não era o que eu basicamente assim me preparei na graduação e na pós-graduação para desenvolver. É totalmente diferente e melhor do que a gente espera, né? Então, é basicamente essa a minha história até agora. A minha história, ela é um pouco diferente da nossa amiga. Porque a minha história, ela está totalmente intrínseca à Outcare. Eu trabalho na Outcare há 17 anos. 17 anos eu trabalho na Outcare. Comecei, passei por todos os setores que você imaginar, eu já passei. Já coordenei todos os setores. E assim, a minha paixão pela enfermagem, ela veio de família. Eu sou de uma família, assim, tradicional, né, na enfermagem. Eu tenho, pra você ter ideia, 8 tios enfermeiros. Então, Nossa, fora primos, já tem sobrinhos enfermeiros. Então, assim, a família realmente, tradicionalmente, ela caminhou para esse rumo. Como eu disse, né, eu estou na Outcare há 17 anos, comecei como assistente administrativo, como a Andressa, também. Eu me formei como enfermeiro e também como auditor dentro da Outcare. Todos os passos, tudo dentro da Outcare. Tive grandes profissionais, grandes professoras. Assim, tenho muito que agradecer a todo mundo ali, a oportunidade dada pela empresa, realmente. E realmente, assim, no início não era a minha intenção cursar enfermagem no início. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de outras áreas. Meu foco era direito. Sempre foi direito. Mas eu falei, vou unir o útil ao agradável, já estou dentro da empresa.
e vou tomar gosto, né? Comecei a lidar com contratos, questão de regulação, ANS, eu falei, não, então é essa área. Formei-me já tem uns 8 anos também, fiz uma pós-graduação a nível de título, né? E desde então estou na Audicare, já passei, como eu te disse, por vários setores, várias coordenações e, por último, agora estou em São Paulo, sou filho de Brasília, mas hoje gerencio a Audicare de São Paulo, que é um outro mundo, outra dimensão. Assistencial fiquei muito pouco. Acho que a Andressa tem um dom melhor com relação ao cuidado, a tudo isso, que realmente é o dom, né? São várias áreas de atuação, né? A enfermagem. Realmente eu gosto mais da área burocrática. Né? Acho que eu tenho mais esse viés burocrático aí. Olha, eu não vou falar de mim, porque é difícil você falar de si próprio, né? Mas, assim, eu costumo dividir, para um bom enfermeiro auditor, ele tem dois módulos. As características essenciais, são aquelas características que todos devem ter. Eticidade, uma visão holística dos fatos, persuasão, descrição, né? Tem que ser uma pessoa com perfil muito político. Mas, para mim, uma característica primordial para um enfermeiro, hoje, atual, é a capacidade que ele tem hoje de ele se adaptar ao mercado. Por quê? Com essas novas tecnologias, essas health techs que a gente tem, o enfermeiro ele tem que estar em constante transformação. Né? Então, assim, essa para mim hoje é a característica primordial. Essa capacidade realmente de conseguir transformar, de conseguir ter uma atualização constante. Essa é a principal, porque caso você não consiga hoje, realmente você acaba entrando num obsoletismo imenso. Porque realmente a tecnologia hoje ela pede algo diferente. Sim. Não mais só aquelas características essenciais que todos têm, né? Então você tem que ter um diferencial. Eu acho que o diferencial é esse. Essa capacidade de você se renovar a cada dia. É que eu tento buscar diariamente. Sei que é um caminho longo, mas... Então, eu acho que eu sempre puxo para esse lado. Eu acho que a principal característica é a gestão e a liderança. Eu costumo dizer que o enfermeiro ele é líder aonde quer que ele vá. Se ele vai para a assistência, ele é líder da equipe, ele é gestor dos serviços de saúde. A gente fala muito isso, né? De gerenciar os serviços de saúde. Então, acho que as palavras-chave sempre serão essas, a questão da gestão e a questão da liderança. Então, acho que foi uma coisa que eu tive que desempenhar. Claro que a gente melhora todos os dias, né? Todos os dias a gente está aprendendo, a gente está estudando para poder melhorar. Mas acho que a principal característica é essa, é você saber gerir os conflitos e liderar a equipe como um todo e os demais serviços de saúde, porque hoje a gente une tudo. Né? Uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de saúde, a gente não fala só da enfermagem, a gente não fala só do auditor, a gente fala do contato com o médico, com o prestador de saúde, com o atendente da clínica, do credenciado que não tem entendimento nenhum de saúde, que você precisa coordenar para envolver no projeto. Então a gente está falando de várias pessoas atuando junto de um mesmo trabalho. E eu acho que o papel do enfermeiro, auditor, um enfermeiro nessa área de auditoria, é conseguir fazer essa junção, conseguir colocar todos trabalhando em prol de um resultado final, que é o que a gente espera de objetivo e das metas traçadas. A rotina diária de um enfermeiro auditor, ela realmente começa da sua saída de casa até o hospital, ou clínica, ou credenciado, onde quer que seja, depende do ramo de atuação, porque a auditoria você tem auditoria concorrente, auditoria recorrente, auditoria domiciliar, auditoria de qualidade, depende você tem vários módulos de auditoria, digamos assim. Mas a rotina da auditoria está muito ligada à característica realmente do enfermeiro, né? Ela tem que ser realmente pautada na ética, naquilo que a gente falou, na persuasão, no gerenciamento de conflitos, principalmente gerenciamento de conflitos para quem é auditor externo. É algo muito complexo,
Porque, assim, é um jogo de interesse. Você tem de um lado um prestador, né? E você tem do outro a fonte que paga. E você está no meio ali. Então, você tem vários embasamentos. Você tem um embasamento técnico, você tem o instrumento que foi realizado entre as partes, que é o contrato. Então, com todo esse conhecimento técnico e mais com esses instrumentos fornecidos pelas partes, você tem que fazer esse liame, né? essa ligação. E realmente agir de uma forma que venha a ser o mais imparcial possível, digamos. Que você realmente tem que buscar uma imparcialidade aí. É muito complexo, né? Mas em suma é isso mais ou menos, uma rotina diária. Agora eu te falei, tem vários módulos, né? A auditoria ela tem vários módulos, vários graus de atuação. Às vezes você está na auditoria da ponta que você não tem um auditor do outro lado para consensar, você só faz uma visita em casa para ver se aquilo que foi fornecido está realmente sendo empregado no cuidado. Então você tem várias frentes de atuação aí. Mas na auditoria mesmo, que é o carro-chefe da auditoria, que é essa auditoria recorrente que nós falamos, a rotina realmente é essa. A rotina de vocês caminhar até o hospital com datas previamente estabelecidas, né? Onde você vai se deparar com o prontuário do paciente, em cima desse prontuário você, através de uma análise técnica, né? E também uma análise contratual, você vai relacionar aquilo que foi prestado com aquilo que realmente haveria necessidade. É mais ou menos essa rotina aí. A minha experiência, ela é um pouquinho diferente da experiência do Júnior, porque ele já tem essa vivência externa, né? Ele, como coordenador, ele tem essa visão lá de fora do que acontece na rua, desse contato com os hospitais e tudo mais. E a minha experiência é voltada para internamente, o que acontece depois que acaba esse trabalho da rua, porque o serviço ele não acaba lá depois que é feita a auditoria e que, né, os custos são cortados, as glosas são consensadas, não para por aí o serviço de auditoria. Depois que os auditores externos fazem tudo isso, nós, enfermeiros internos, damos continuidade nesse tratamento. Então, entra a parte de gerenciamento da conta, gerenciamento das faturas. Se eu pudesse fazer uma analogia para tentar explicar para alguém sobre a auditoria, eu poderia até pensar no que a gente estuda na faculdade, que a gente sempre fala de saúde, a gente fala de prevenção, promoção e recuperação de saúde. Então, isso trazendo para a parte da auditoria, isso funciona também. Porque se a gente tem uma prevenção, o que é prevenir? É lá na atenção básica, quando a gente não quer que um paciente adoeça, a gente trata com vacina, com isso, com aquilo. Isso é a parte assistencial. Se a gente traz a prevenção para a parte da auditoria, a gente tem os auditores lá do hospital que previne glosa, previne de ter alguma coisa inconsistente no contrato. Então, essa é a prevenção na auditoria. E hoje ainda é um pouco defasada, porque a gente vê que os hospitais, as instituições ainda têm um pouco de dificuldade, trata depois que o problema já existe, né? E a gente tem profissionais que são contratados nas instituições para que o problema não exista. Então, quando a gente fala de prevenção na auditoria, seria isso. A gente tem profissionais que são capacitados e que gostam de atuar nessa área, que é aquele profissional que vai ficar lá no hospital, no credenciado, internamente, fazendo o estudo de contrato, analisando o que é devido, o que não é, o que para aquele paciente é necessário, porque a gente tem que pensar muito assim, não é só cortar os custos, nós lidamos com pessoas, né? Então, o nosso objetivo como auditor não é que o paciente tenha alguma necessidade que vai ficar descoberta por um custo nosso. É que ele seja atendido em sua integralidade e com os custos justos para o seu tratamento. Então, isso seria a questão da prevenção. A promoção, né, que é o que a gente faz realmente no decorrer de todo o processo, é ir até o hospital, é esse consensar, é envolver todos os profissionais, é discutir, é entender o caso para poder chegar a uma definição. E a recuperação, que é o que a gente não gosta nem na parte de saúde, nem no serviço administrativo, mas que a gente atua muito, que é o quê? Ah, não, isso daqui não foi usado, não está de acordo, esse material não está de acordo, será cortado da conta, acontece a glosa e depois precisa desse trabalho posterior, né, por uma coisa que poderia ter sido evitada previamente, mas que não foi, e que tem todo um retrabalho, enfim, toda essa questão dos custos. Terminando esse trabalho, externamente, nós temos o trabalho interno,
E aí o trabalho interno, o que é? É analisar. As glosas foram consensadas, foram retiradas da conta, o prestador acatou as orientações, houve uma educação do prestador, porque a gente preza muito por isso. Olha, mês passado eu estive nessa instituição e eu já dei essas e essas orientações. No próximo mês, as orientações foram acatadas, nos próximos casos, está havendo uma interação, uma educação do prestador nesse sentido? Então é isso que a gente monitora internamente. Então a gente dá continuidade ao trabalho que os colegas fazem na rua com excelência e que aqui a gente coloca no papel, no faturamento, enfim, para dar continuidade aos trâmites burocráticos e administrativos. Primeiramente, se dedicar ao curso. Isso é primordial. E também a assistência. Hoje, uma auditoria, o enfermeiro auditor sem assistência, ele tende a percorrer um caminho mais longo, né? Então, se dedicar primeiramente ao seu curso de enfermagem lá na faculdade, logo em seguida, conseguir uma vaga assistencial, né, que é primordial. A pós-graduação, apesar de hoje a educação que nós já relatamos aqui, ela está um pouco banalizada, ela te dá um certo norte, e as instituições, no momento da contratação, elas requerem um título. Então, esses 3 caminhos, eles são primordiais para você chegar até a pretensão de uma vaga de enfermeiro auditor. Só que tem outras variantes, né? E como eu disse lá no início, as outras características você vai conseguindo com o tempo. É o tato, é o trabalho do dia a dia, isso que vai te dar. Não tem um beabá, falar para você, olha, vamos montar uma cartilha e que assim, você tem várias frentes de atuação. Então assim, se você faz uma base sólida, o seu caminho a ser percorrido, eles tende a ser menos penoso. Depois que você conseguir esses 3 pilares, aí com o dia a dia você vai conquistando novos conhecimentos. Porque realmente, como a Vanessa falou, você vê que é um processo muito complexo, envolve várias pessoas, né? Então, se você não tem beabá, não tem, você é multi. O que a Andressa falou, você é multi. Não adianta chegar lá e falar assim, eu entendo de tabela, ou eu entendo de contrato. Não serve. Eu concordo com o Júnior. A experiência que a assistência traz para todos os profissionais que ingressam na área da saúde não tem igual. Né? Eu vejo assim, muitos colegas às vezes me procuram para conversar e falam assim, eu vou fazer enfermagem, mas eu não quero ir trabalhar no hospital. Eu não gosto de estar lá lidando com sangue, lidando com feridas e tudo mais. E o meu conselho é sempre esse, é necessário. Né? Nós enfermeiros, assim, nós somos generalistas, a gente precisa entender de tudo um pouquinho. Eu sei que ninguém é bom em tudo, né? A gente sempre segue um caminho e a gente se melhora naquilo que a gente faz no dia a dia, como o Júnior colocou, com a experiência, com as vivências, é isso que faz da gente um profissional bom. Mas a gente precisa sim ter uma noção de tudo, para a gente conseguir debater, para a gente conseguir visualizar a situação. A gente pega uma conta ali no papel e a gente olhar aquele material e conseguir imaginar o paciente lá no hospital utilizando ele. Se a gente não consegue traçar esse cenário na nossa mente, não tem como nós sermos bons auditores. Não tem como a gente fazer avaliações pertinentes, porque fica tudo muito vago. Então, a gente realmente precisa dessa vivência, de ir para um hospital, de ter esse contato com o médico, de ter esse contato com os outros profissionais, com a fisioterapia, com o técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem é até bom a gente ressaltar também, não é só o enfermeiro. A enfermagem ela não é composta só do enfermeiro, ela tem outros técnicos de enfermagem. E são profissionais que às vezes dão uma aula pra gente. Eu aprendi muito quando eu fui para assistência com os técnicos de enfermagem. Eles ficam em contato direto com o paciente, têm um conhecimento vasto de medicação, conseguem pegar e barrar situações assim que às vezes aos nossos olhos, que a gente cuida de um posto inteiro, fica despercebido e o técnico de enfermagem vai lá e tem aquele olhar específico e pontua pra gente. Então, eles são de grande valia na nossa equipe e a gente consegue aprender muito com eles. Tendo essa experiência assistencial e indo para a área de auditoria, eu acho que já é bastante caminho andado, né, Júnior? Porque a gente chega, consegue visualizar a situação. A gente vai aprender? Vai aprender a questão da tabela, vai aprender qual que é o preço de alguma coisa, mas o que usa, o que precisa para ser prestado um bom atendimento, isso a gente já trouxe lá de trás, né?
a enfermagem em si é uma profissão linda, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para crescer, muita coisa para aprender. E às vezes a gente não dá a devida importância, a gente quer pegar só uma coisa por conta do dinheiro ou por conta de, enfim, de condições alheias, mas a gente não foca no que a gente realmente foi preparado para fazer, no que a gente tem vocação para fazer, né? Então, quando a gente fala de enfermagem, a gente traz todos os problemas, porque desde a época de Florence que a vida não era fácil, né? Ela teve um destaque lá trabalhando na guerra. Então, assim, a gente já começou com uma história de luta, mas que realmente surtiu um resultado depois. Tanto que ela conseguiu, enfim, implantar a questão de escola de saúde, enfim, várias coisas foram decorrentes disso, de uma história de luta, desde quando a profissão foi criada. Auditoria também, a gente pesquisa, a gente não consegue achar muita coisa, mas desde os anos 60, 70 já se fala em auditoria, mas não era nada regulamentado. Então, passaram 40, 30 anos para ter uma regulamentação no COFEN em 2001. Então, assim, um caminho longo até a gente conseguir, né? Mas, às vezes, por uma questão mesmo de união. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, se quer, queira mesmo, porque é uma história de luta mesmo, diária, mas que é enriquecedor e vale muito a pena em qualquer área que for escolher, seja assistência, seja auditoria, mas a auditoria em si é muito boa. E a gente consegue um reconhecimento dos outros profissionais que é muito bacana. Porque às vezes o profissional da enfermagem, você escuta muito isso, fala, eu sinto falta de ser valorizado, eu sinto falta de ter essa valorização da equipe, porque às vezes fica muito focado só na área da medicina. E quando você vem para a auditoria, o que eu digo é, tem essa oportunidade. Se você é uma pessoa que estuda, que corre atrás, que quer estar no meio, que faz as coisas com vontade, essa é uma ótima área para você ser reconhecido. Nós temos o reconhecimento dos nossos colegas, de profissionais médicos que trabalham com a gente, de faturistas, enfim, de toda a equipe que trabalha na auditoria. E isso, para mim, é uma das melhores coisas que tem na nossa profissão. É poder ser visto e reconhecido e lembrado como pessoas que realmente fazem a diferença no processo. O que eu mais gosto, realmente, assim, da auditoria é o desafio. Eu vejo como uma área que não te traz monotonia dia nenhum. Cada dia é um dia. Então, assim, isso é muito bacana, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, eu e a Andressa, o quanto isso é importante, você todo dia se desafiar, você todo dia ter algo diferente para aprender, para ensinar, para compartilhar. Então, esse desafio, para mim, ele é fenomenal. E é o que eu mais gosto realmente, é todo dia ser desafiado, todo dia aprender, compartilhar, isso para mim é de suma importância. Então, eu acho que a tendência é que realmente a gente ganhe mais espaço no mercado. Por quê? Essa pandemia trouxe uma crise econômica, né, para todo mundo. A gente fala assim, não atingiu os serviços de saúde. Mentira, atingiu sim, porque se a gente não tem um público capaz financeiramente de arcar com os custos de um convênio que é muito caro, se a gente não tem um público capaz de ter esse básico, porque a saúde é o básico, né? É o que todo mundo precisa. Mas se todos não têm a capacidade de ter acesso a isso, respinga nas instituições de saúde também, né? O sistema inteiro fica defasado. Então, quando a gente pensa numa crise financeira, e remetendo agora a auditoria para a parte contábil e de redução de custos, a gente pensa que os gestores, enfim, a grande gestão dos hospitais, das redes de saúde em si, já começam a pensar mais no seu processo, em rever o seu processo. Porque ele entende que ele precisa cobrar um preço justo para que as pessoas continuem utilizando o seu serviço. Então, como que ele vai conseguir isso? Ele vai conseguir com gestão e com auditoria. E quem faz essa gestão são os enfermeiros dentro de um hospital. Porque, como a gente já colocou aqui inicialmente, é o enfermeiro que faz a união do que precisa e do que não precisa. Muito embora esteja envolvido em um tratamento todos os demais profissionais, mas é o enfermeiro que está ali para pontuar, que está na vivência do cotidiano. Então, acho que a auditoria tende a ser mais reconhecida com a atual situação econômica do nosso país. Claro que a gente quer que melhore, mas eu acho que cria uma cultura diferente e que as pessoas começam a pensar, não, precisa ser repensado realmente, preciso reestruturar, preciso criar um novo modelo.
E aí é onde a gente vai entrar, gerenciando, auditando e dando as orientações necessárias. Olha, você realmente já vê várias transformações hoje no mercado de saúde. Você vê transformações com relação a modelos de pagamento, modelo free for service, pacote, pagamento gerenciado. Mas, assim, apesar de todas essas inovações, todos esses modelos, a ferramenta de gestão ela é da auditoria. Então, assim, é um profissional singular para a atuação e para o bom desenvolvimento, seja de operadora, de empresas, da qualidade do serviço, né? E eu não vejo a curto prazo que a profissão ela será banalizada ou cairá em desuso. Não, muito pelo contrário, é uma ferramenta realmente de gestão e os enfermeiros eles são primordiais para que essa gestão ela seja bem resolutiva, né?